É o seguinte, Fel, eu sei que o Augusto Melo, ele falhou bastante aí na sua gestão, né? Inclusive tá aí o caso, a investigação ainda do caso Vaidebet, não foi nada confirmado ainda, mas tudo indica que sim, que tem aí caso envolvendo o crime organizado, enfim. Mas o que eu quero falar aqui, eu quero mostrar um corte que eu separei aqui do programa do Neto, os donos da bola, vou deixar os créditos no link e o link na descrição desse vídeo, ele expondo aí algo da gestão do André Sanches, um absurdo. Fica comigo até o final desse vídeo para você entender aí o que eu tô falando. Mas antes, já se inscreve aí no canal, caso você ainda não seja inscrito, me ajuda aí a chegar aos 55 mil seguidores. Conto com a tua ajuda para você me dar essa força aí no canal. Ativa o sino, deixa o seu like, o seu comentário, ele é sempre bem-vindo para ajudar aqui no engajamento. Agora sim, vamos ver essa situação que o Neto acabou de expor aí no programa dele. Ele ficou 5 anos, né, Cascão? 3 anos, salário de 300 pau por mês. Ele só teve 5 partidas, 3 partidas que não foi consecutiva, não fez nenhum, 3 partidas, não fez nenhum gol. Você bota 3 anos, 300 pau, dá 10, 300, mais de 10 300, milhões. 360, dá mais de 10 milhões. E agora entrou com o direito daquilo que ele tem o direito, como trabalhador, né, de receber fundo de garantia, 13º, porque a gestão de 2020 a 2023, é isso, Cascão? De 2020... Do Willian, né? Não. Então, 2020, né? Só que ele saiu em 2023, certo? Do Willian. Foi no último ano do Andrés e ficou a gestão do Duílio. E aí o Duílio ainda falou, não, mas ele jogou Champions League. Lembra disso? Ele jogou 3 jogos de Champions League. Ludogorets. Eu jogo no Ludogorets com a idade que eu tô. Você joga, e o André também joga. E aí, meu irmão, sabe o que aconteceu? Agora o Corinthians tomou uma ação de 2,5 milhões. Mas o Andrés fala isso com o caos? Aonde está o caos? Quem transformou o caos do Corinthians? Quem sabia do caos do Corinthians? Como é que pode um presidente, um diretor, um financeiro e também o treinador de ficar com um jogador 3 anos e você emprestar ele para todos os times e você continua ainda pagando e você agora toma 2,5 milhões de ação trabalhista do jogador. E a gente vai colocar isso aqui do Corinthians. Sabe por quê? Sabe por quê? Essa conta aí não tem 13º, hein? Sabe por quê? Isso, mano. Rodrigo Vessone. Sabe por quê? Porque o Vessone lê os contratos. O Vessone entra todo dia para ver os contratos do Corinthians, seu trabalhista. Ele sabe muito mais como acontece na Rádio Craque Neto. A gente sabe disso, porque é um segmento que a gente faz. Então, tá aí, ó. Total... 11.400 sem 13º. 11 milhões e 400 sem o 13º. Por que não tem o 13º? Porque ele está entrando com uma ação agora de 2,5 milhões em relação. Quem contratou? André Sanches. E aí dá entrevista no Band Esporte, dá entrevista pro fulano, pro ciclano. Eu não falei que é o caos? Eu não sei. O caos é isso. E aí veio o caos maior com o Augusto. E esse é o caos para um clube como o Corinthians. Como é que pode? E isso é só um dos causos. É só um. Como é que pode isso, Veloso? Isso é o problema que o Corinthians enfrentou com gestões sucessivas, né? De jogadores que foram mal contratados, de jogadores que foram embora e não receberam, que foram para a justiça para receber. E uma dívida que é de 11 milhões, que eu acho que o Corinthians pagou boa parte dela, ainda sobra mais 2,5 milhões para pagar. E vários casos, né? Que a gente sabe que o jogador vai embora... Sabe quem que é o jogador que está do lado? Porras agora. O Germerson. Sabe quanto que ganhava por mês no Corinthians? 800 pau. Gemerson, zagueiro. O Gemerson, que jogou no Corinthians, foi pro Atlético. Tá no Grêmio. Tá no Grêmio. O Gemerson. Que a torcida do Grêmio não quer ver pintado a ouro. Isso. Aí o Gemerson, olha só. Os dois, 1 milhão e 100 por mês. Como é que você não sabe que vai ter o caos? Não sabe, por isso que falou antes. Lógico que sabe, que o caos tá aí. Olha o Palmeiras. Estádio certinho, salário certinho, treinador que ganha 5 milhões e é pouco daquilo que o Abel faz e daquilo que o Abel ganhou de prêmios. Só de prêmios o Abel ganhou quase 1 bilhão. Só de prêmios. É torcida que vai, é jogadores que são negociados. Se você colocar os jogadores do Palmeiras que foram negociados, dá mais 1 bilhão. Mais? Muito mais de 1 bilhão. Então, como que nós, corintianos, aí estou falando como corintiano, como é que a única coisa que a gente está torcendo, ultimamente, vai continuar torcendo assim, é
pro Palmeiras não ser campeão do mundo. Porque eu, a Tati, o Cascão, o Thiago, nós aqui da Band, o João, meu filho, falou, pai, pelo amor de Deus, se o Palmeiras for campeão, nós estamos... Ai, pai, pelo amor de Deus. Eu falei, filho, meu Deus do céu, nem fala. Não sofre, né? A gente sofre, mas sabe o que a gente sofre? Não é só porque o Palmeiras vai buscar o título mundial, é porque a gente não vê perspectiva de você chegar perto de um clube tão estruturado como esse em 9 anos. Em 3 pessoas que administraram, Paulo Nobre, Gagliotti, que para mim é o maior presidente da história, e a Leila, que é a mulher mais F que tem nesse país. Ela é. E olha o Palmeiras onde está. O Palmeiras não sei o quê. O Palmeiras perdeu pro Botafogo. Futebolisticamente pensando, para mim, pô, legal, vou tirar sarro, não sei o quê. Mas é tão pequeno pro corintiano, que a gente fica torcendo pro Botafogo ganhar, para que o Palmeiras vê. Olha como nós somos pequenos hoje em relação ao Palmeiras. Estou falando de grandeza. É buscar alegria, né? Isso. É buscar alegria na desgraça do... Bota de novo aqui, não mandei tirar. Bota aqui de novo. Bota ali. Lê rapidinho, então, Andrei. Vamos lá, ó. Apresentado em novembro de 2020, craque, 38 meses de contrato até dezembro de 23, ficou 5 meses no Corinthians e 33 meses emprestado. Foram só 3 jogos com salário de R$300 mil, dando um total de 11,4 milhões. É o seguinte, qual a ideia em relação... tem do Coronado aqui agora? Pode sentar aí se for, pode ficar cegado. O Coronado parece que vai ser... Vai embora. Fazer um acordo. Isso que eu acho desleal com o jogador. Eu acho desleal com o trabalhador. Você quer mandar alguém embora, você chega pro cara e fala assim, meu irmão, a parada é essa, ó. Você não tá resolvendo, você não tá, porque a gente vai enrolando, a gente tem dó, a gente às vezes tem, não sei o quê, ou não tem dinheiro para fazer o acordo, sacou? Aí você vai enrolando, fica pior que a encomenda. E para todos os sentidos, até para os filhos da gente. Se você não fala pro seu filho, meu irmão, o que é que está acontecendo com você? Bom, então, o que é? O que está dormindo tanto? O que é? Maconha? O que é? É muito jogo, é muito celular? O que é? Você está acompanhando, passarinho que acompanha o morcego dorme de cabeça para baixo, sacou? O que está acontecendo com você? Bom, por que você está mudando o seu comportamento? É assim que é, ô Igor Coronado. Ele tomou pau desde o primeiro dia e até o último dia que ele ficar. Mas quem deu os 2 milhões para ele foi quem? Foi quem? Augusto. Fabinho Soldado. E Rubão. Né? Não foram? Foram eles, não foram? Todos os treinadores que passaram pelo Corinthians tinham ele como titular? Não. Todos os treinadores que ia recuperar. Ninguém conseguiu. Aí teve essas férias. O que está acontecendo? Querem fazer o cara de moeda de troca. Querem humilhar o cara. E olha que eu acho ele um jogadorzinho bem medíocre. Mas assim, humilhar o cara numa situação como essa, onde eu pago por um cara ficar numa suíte... Mas pera um pouquinho, alguma coisa está errada. Agora, ele, por exemplo, e que por sinal, quem disse que ele ganhava 2 milhões foi o rapaz que foi no seu podcast lá do Alambrado Alvinegro, como que chama ele? Que é o financeiro, Rosara Santoro. Foi o financeiro, e que agora quer ser presidente. Pô, foi o financeiro que falou, não, ele ganha 2 milhões. Aí deu um bafafá, lembra? Lembra todo mundo aí? É que vocês esquecem isso. E aí o corintiano fica bravo comigo por causa disso aqui. E aí, o cara, dívida milionária, milionária não é nada, dívida pequena. Daquilo que ele ganha, 8 milhões, o que é? 3 meses de salário? 4 meses de salário? 4 meses. 4 meses de salário. Vocês vão ver, é que eu não posso falar isso, vocês vão ver o Kid Bengala que vai estar quando ele for embora. É o elefante. Vai ser um elefante. Vai ser a tomba do elefante, que por sinal é você, Veloso. Entendeu? A patada sua é de elefante. É hoje. Então vocês vão ver. Sabe quanto vai ficar essa dívida aí do Coronado? 2 anos, 13º, férias, que eu não sei se pagou. Veloso, vai vir por 50 milhões. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Dá pra menina palmeirense ali. Dá a blusa pra ela ali. É o seguinte, até porque também ficar olhando a camisa do Palmeiras toda hora que eu fico olhando aqui, pelo amor de Deus. Já chega, tem que ver amanhã. Já chega, tem que acompanhar. Vamos lá. Lê pra mim, Souza, naquele português que só você tem. Não é só o Memphis. Dívida milionária do Corinthians com Igor Coronado. 8 milhões de luvas. Então, a de luvas... Só uma de 9. Não é o salário. Não é o salário. Não pagou a luva. Não pagou o direito que ele tem de luvas. Só pagou um de 9. Então você imagina se tiver 4 meses de salário atrasado. Vai para 16.
Só uma de 9 foi paga? Só uma de 9. Meu Deus. 2 milhões de comissão ao staff, total. 10 milhões. Coronado ainda não completou 7 jogos no Brasileirão e pode mudar de clube. Coronado e Memphis concentram as maiores dívidas do elenco. Como é que pode sobreviver? É um caos ou não é um caos? Veloso, Souza e Andrei. Sempre que procura, acha, né? É dívida, são milhões. Tem o caso do Memphis, tem o caso do Coronado agora. Então, e o Corinthians vai tentando se organizar, se manter no dia a dia, tentando pagar um aqui, puxa daqui para completar ali, puxa de lá para completar aqui. Não deveria ser a realidade de um clube do tamanho do Corinthians, né? Mas infelizmente por causa das gestões, e agora está cheio aí de mágicos que conseguem solucionar o problema do Corinthians, mas sempre que estiveram à frente do Corinthians, nunca resolveram nada, e pior, né? Só complicaram ainda mais a situação do clube. A dívida aumentou, né, Veloso? Só aumenta. Não, mas aumentou com todo mundo, né? Sim. Exatamente. Nenhum deles, Andrei, nenhum deles pensou no Corinthians. E todos eles estão lá. Todos eles têm a solução agora. E todos eles têm a solução. Qual é a solução que eles falam? Não, vamos arrecadar menos, vamos gastar menos, vamos pagar os impostos. É tudo mentira, gente. Isso não é verdade. E aí a torcida vai lá, reúne, xinga, vem, e continua a mesma coisa e até pior. E sabe o que é pior, craque? É que o torcedor, quando se coloca essas coisas, o torcedor fica bravo. Tô nem aí. Não, eu falo assim, porque o torcedor está acostumado justamente com quem dirige o Corinthians, em chegar e contar mentira. Quer que eu conte pra você que eu sou bom de matemática. Você sabe qual vai ser a pancada que o Corinthians vai tomar? Do Kaká, que contratou esse cara por 25 milhões e não sei se vai pagar. Do Félix Torres, 32 milhões. Gustavo Henrique, que tá também para... Tá, tudo bem, mas eu tô falando... O Rojas já tá lá, né? Igor Coronado. O Rojas já tá lá, quarentinha. Quarentinha do Memphis. Vocês não têm ideia do que está acontecendo e a gente não sabe se tiver atrasado 10 vezes o salário do Yuri Alberto. Eu devo, eles devem, Corinthians deve, mais de 240 milhões só para 6 empresários. E aí é uma coisa tão louca que esses caras daqui a pouco... O Memphis deu a partida, não foi? Foi. Ele que acelerou. botou o pé no acelerador. Agora ele está dizendo, pelo menos a mídia está dizendo, e na voz dele, mas eu não sabia, foram meus empresários, meus advogados que entraram com a ação. O Memphis está falando. Né? Que desculpa, mas é uma... Dá licença, né? O cara não vai entrar sem falar com ele. O cara não vai entrar sem falar com a gente, né? Não. Quer que seja. E aí vem essa coisa desproporcional de um clube, que a avó Márcia está aqui, que é corintiana há 50 anos, que tem um amor pelo clube, que morre pelo clube, que chora pelo clube, mas não tem ideia disso tudo que eles fazem com o Corinthians. E todos eles, filho em Miami, Orlando, branco daqui... posto de gasolina, gráfica, não sei o quê, não aparecem mais, estão aparecendo agora. Eles apareceram na hora que o Corinthians estava para cair? Não. Eles aparecem para falar em relação ao estádio? Apareceram agora que o presidente está com impeachment, né? Eles apareceram em relação ao estacionamento? Ao camarote, a tudo isso? Não. Mas agora é fácil, qualquer um que esteja lá ou que tenha um poder... de conselheiro, de vários conselheiros, ele vai falar e vai falar coisa que a gente está falando aqui. Mas que eles todos sabiam de tudo que estava acontecendo. Souza. Craque, o Corinthians é uma mina de dinheiro, cara. Uma mina de dinheiro. Essa é a realidade. Porque, assim, um financeiro que viu a situação do Corinthians, quer ser presidente, cara, essa conta não fecha. Para mim, não fecha. Se eu tenho uma empresa que não tem dinheiro e eu participei disso, eu não quero entrar naquilo mais, nunca arrumar problema para mim. Ser financeiro vai pagar 2 milhões. Como é que vocês não leram o contrato do Memphis? E mais, hein? Olha o que a gestão do Duílio fez com o Carlos Miguel. Eram 50 milhões de multa do cara que tirou o Cássio. Virou para 4. Se você for lembrando, né, craque, várias situações foram acontecendo. Ramiro. Era de graça. 42 milhões que deve. O próprio Coronado, rapidinho, craque, seguinte, o Flamengo estava interessado na contratação dele também na época, vindo ali do mundo árabe, e na hora que se deparou com os valores e também com os números do Coronado lá... Por isso que liberou o Hugo. Pulou fora. Foi por isso que eles liberaram o Hugo.
Falou, nossa, vocês me livraram de pegar uma bomba. Bom, aí você entende, né, o porquê que o Corinthians, ele se encontra na situação que está hoje. Não é de agora, não é do ano passado, não é do ano retrasado, já vem de anos aí de gestão má, administrativa de parte dos dirigentes do Corinthians. Infelizmente, a bomba ela está sendo explodida agora, né, por causa que está chegando numa situação onde, se não fizerem alguma coisa, vai ficar cada vez pior, a tendência é piorar. Então, honestamente, fica mais difícil você encontrar uma luz no fim do túnel para a situação do Corinthians hoje, porque é bomba atrás de bomba, problema atrás de problema. Parece que todos os dias aparece um jogador ali querendo colocar, ou um ex-jogador, melhor dito, querendo colocar o Corinthians na justiça. O Memphis, por exemplo, eu soltei uma notícia aqui falando que ele deu um ultimato no Corinthians, né? Mas dizem que ele não sabia de nada. Não sei até onde isso é verdade, mas diz que ele foi questionado aí sobre a situação. Ele não sabia de nada, foi coisa do staff dele, dos empresários dele, que cobraram ali o Corinthians e que ele não estava sabendo de nada e supostamente ele vai se apresentar no dia de amanhã. Enfim, eu acho estranho, né, que o staff faça esse ultimato sem consultar antes o jogador, mas não estou aqui julgando, é só uma questão que fica aí no ar, a gente não sabe até onde isso é verdade ou não. Ao parecer, ele não sabia de nada. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que muitos ex-jogadores aparecem cada dia um aí diferente, como o caso desse jogador aí agora, que está cobrando essa dívida aí milionária do Corinthians, e é impressionante, parece que os caras até combinam, ó, vamos todo mundo aqui se reunir, vamos se unir aqui, unir nossas forças, hoje entro eu na justiça, amanhã entra você, depois de amanhã entra o outro, semana que vem entra o outro, e assim, dia atrás dia, dia após dia, aparece um ex-jogador ou um empresário colocando o Corinthians no pau, na justiça, para poder cobrar aí, para morder algo do Corinthians. É impressionante como todo mundo quer tirar dinheiro do Corinthians e sabendo, né, da situação do Corinthians, que não tem dinheiro para pagar ninguém, essa é a realidade. Mas enfim, bom, se você gostou desse vídeo, eu acredito que não, né? Ninguém gosta de receber esse tipo de notícia, mas me ajuda aí, fortalece aí deixando o seu like, se inscreve no canal, me ajuda aí a chegar aos 55 mil seguidores, falta pouquinho, vai me ajudar bastante. E deixe seu comentário, o que você acha dessa situação que o Corinthians está enfrentando, que infelizmente está complicado, cada dia mais complicado. O Corinthians se apresenta amanhã, volta às atividades, a treinar aí no CT Joaquim Grava, e dia 13 volta aos gramados no jogo oficial contra o Red Bull Bragantino na nossa querida e amada Neoquímica Arena. E a gente vai estar lá presente, com certeza. Bom, vou ficando por aqui, um forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Vai Corinthians!